Hoje eu quero contar para vocês os 5 motivos pelos quais eu levava muito a sério a preparação física durante os meus estudos para o concurso de juiz federal. Isso mesmo, eu sou juiz federal, pode até não parecer usando essa roupa de treino que faz homenagem aos grandes atletas africanos da corrida, mas eu sou juiz federal, professor de direito e esse aqui é um canal jurídico. Meu nome é Thales Braghini Leão, professor de Direito, juiz federal, e nesse canal tenho trazido vários vídeos com conteúdo jurídico, dicas de preparação para concurso público e para que você melhore o seu conhecimento jurídico em geral. Se você gosta desses assuntos, é novo por aqui, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não ficar de fora das novidades, que eu estou sempre trazendo novos vídeos sobre vários assuntos relacionados a estudos. Vamos comigo nesse top 5. Primeiro eu preciso dizer para vocês que eu não gosto da falsa ideia de que quem gosta de estudar, quem se dedica a ler livro e gosta de aula, é uma pessoa que necessariamente odeia a atividade física e os esportes em geral. Isso para mim é uma grande mentira que foi inventada, que é contada em filme e a gente acredita sem duvidar. Mas, na verdade, se você parar para pensar, os grandes gênios da humanidade, aquelas pessoas mais intelectuais que se destacaram na humanidade, eles levavam muito a sério a preparação física e por vários motivos. E é disso que eu quero tratar com vocês hoje. O tal do corpo são numa mente sã, eu acho isso muito importante, levei a sério e por isso que eu elenquei 5 motivos pelos quais eu nunca subestimei a necessidade da gente ter uma boa preparação física, mesmo sendo um estudante, que não é um praticante de esporte de maneira profissional. Então, essa é a minha ideia nesse vídeo e por isso que eu quero trazer para vocês as minhas experiências. E só para deixar claro, eu não estou querendo falar aqui hoje sobre aqueles concursos que exigem como etapa do concurso uma prova de aptidão física, o famoso TAF, Teste de Aptidão Física. Assim como os concursos da magistratura, vários outros, eu acredito a maioria deles, não exige isso como etapa obrigatória do concurso. Você não é obrigado a demonstrar uma capacidade física. Eu não quero tratar aqui daqueles concursos como carreiras policiais, carreiras militares em geral, em que o candidato tem que fazer necessariamente um teste físico. Para esse tipo de concurso, como é uma etapa dele, o sonho em ser aprovado nesse concurso, é óbvio que exige do candidato uma dedicação maior na preparação física e eu acredito que você já esteja fazendo isso, porque isso faz parte do seu concurso. Para esses concursos que têm o TAF, a minha única sugestão é que você tome cuidado com o excesso, tanto para evitar lesão, câimbras e chegar muito cansado no dia do seu exame, quanto para não esquecer que para chegar na fase do exame físico, você precisa passar nas provas teóricas, que quase sempre são anteriores. E aí eu vejo alguns colegas que se dedicam demais na parte física e acabam deixando de lado os livros. A gente tem que buscar um equilíbrio aí. Se você está se preparando para um concurso que tem aptidão física, você tem sim que se preparar, montar a sua rotina, incluindo atividade física direcionada para aquele teste, mas não pode deixar de estudar, porque senão você não vai passar e não vai adiantar nada ter uma ótima aptidão física, não é mesmo? Então, vamos considerar isso daí, mas não é disso que eu quero tratar hoje. A ideia é falar de concursos que não têm o teste de aptidão física, combinado? Bom, e bora lá então falar quais são esses meus 5 motivos, né? E só lembrando que eu não sou médico, não sou da área da saúde, nem nada disso, não vou prescrever treino, nem dar dicas científicas para vocês. Eu só vou falar das minhas experiências e as minhas conclusões, e aí você tira com base na sua experiência e vê o que se adequa para você ou não, certo? Então, o primeiro motivo pelo qual eu levava muito a sério a preparação física era por questões de saúde. Para mim, preparação física vai muito além da questão estética, o corpo bonito, esse tipo de coisa. Eu sempre preocupava com as questões de saúde. O senso comum mostra pra gente que a atividade física com constância melhora pressão arterial, melhora o seu peso corporal, evita a obesidade, melhora o seu metabolismo, melhora as dores articulares, dores de mobilidade, você diminui um pouco aquela dor nas costas que incomoda pra valer, especialmente porque a gente passa horas sentado estudando. Então eu sempre olhava a atividade física nesse aspecto da saúde,
para mim era o mais importante, era o que eu mais me preocupava, os benefícios que a atividade física dão diretamente para a saúde. Eu sou experiência viva de que realmente a gente colhe muito benefício tendo uma rotina de atividades físicas na nossa vida. O segundo motivo pelo qual eu levava muito a sério a atividade física era pelo pensamento do longo prazo. Por quê? Porque a atividade física, o esporte, ele ensina isso pra gente. Você não consegue começar, por exemplo, uma atividade física de musculação e de um dia para o outro querer ter um corpo construído pela musculação, o famoso corpo sarado, marombado. Isso não vem de um dia para o outro. Você tem que pensar em longo prazo, é um dia após o outro, comer bem, descansar bem, fazer um bom exercício físico bem orientado e ao longo dos meses ir avaliando aquela pequena melhora que somada com a melhora anterior um dia vai te dar o corpo que você está desejando para quem faz atividade física pensando esteticamente. Agora, fora isso, eu tenho como exemplo também corrida. Você não consegue começar correndo de um dia para o outro e já ir para uma maratona. Você vai começar pequenas distâncias, vai aumentando gradualmente, colocando um pouco mais de intensidade, aumentando o seu treino. E o pensamento ele tem que ser no longo prazo. Então foi assim também para mim na corrida. Eu comecei correndo curtas distâncias até chegar nos 5 km, consolidar os 5, ir para os 10, comecei a correr meia maratona e agora já estou planejando correr a minha primeira maratona, que já era para ter saído, mas a pandemia me fez adiar esse sonho, e se tudo correr bem, esse ano eu corro a primeira maratona nesse pensamento de longo prazo. Já tem mais de 2 anos seguidos que eu estou fazendo corrida como um esporte e agora que eu vou levar o treino para o nível de uma maratona, porque isso desgasta o corpo e não dá para ser de um dia para o outro. E é a mesma coisa nos estudos. Você começa aos poucos, vai construindo isso no longo prazo e até chegar num nível que você consegue estudar muito, absorver muito conhecimento e já vai estar muito próximo de passar quando você estiver nesse nível. É muito parecido e eu levava isso da atividade física e gostava muito dessa percepção de sentir que uma coisa estava conectada com a outra. O terceiro motivo pelo qual eu gostava muito de atividade física também está conectado e eu estou falando aqui de rotina e disciplina. Por quê? Porque a atividade física ela mostra pra gente que não adianta você ir lá fazer 1 ou 2 vezes, ficar meses sem voltar para fazer atividade física e querer estar no mesmo nível. Ela exige que você tenha rotina. Você vai escolher dias da semana para fazer atividade e vai repetir isso na outra semana, na outra semana, na outra semana. Quando você incorpora isso na sua rotina, automaticamente você ganha aquele pensamento de disciplina. E é isso que é importante nos seus estudos também, você ter disciplina. Porque não adianta estudar muito num dia e depois ficar um tempão sem estudar. Você não vai ter ganhos com isso, da mesma maneira como na atividade física. Eu comparava muito isso em termos de disciplina. Tinha um comentário na minha época do grande Michael Phelps, que é um nadador, que ele costumava, o treinador dele, passar treinos pesados para ele em dias assim completamente fora do normal, como por exemplo véspera de Natal, ou o próprio Natal, virada de ano, aquele dia que ele não estava esperando ter um treino pesado, o treinador vinha com um treino pesado. E a ideia era justamente que o Phelps acostumasse o corpo dele a render mesmo quando ele não estava preparado mentalmente para render, ele ser pego de surpresa. E nos estudos tem um pouco disso. Tem aquele dia que você não está muito bem, não está muito disposto, mas mesmo assim tem que estudar. Isso é disciplina. E essa disciplina do esporte, ela pode ser transportada também para o seu universo de estudos. Eu tentava fazer isso o tempo todo. Mesmo nos dias que eu não estava muito animado para treinar, eu ia treinar com a cara inchada, não tem problema. Mesmo que não fosse assim aquele dia ideal, eu fazia alguma coisa no meu treino. E no estudo eu tentava fazer a mesma coisa. Às vezes não estava indo muito bem. Se não fosse o caso de descansar e eu realmente sentisse que era preguiça e era conversa fiada no meu corpo, eu ia tentar estudar, ainda que à força, porque isso é disciplina e a gente vai aprendendo um pouco disso. Então vamos passar para o quarto motivo. O quarto motivo pelo qual eu incorporei a rotina de exercícios físicos nos meus estudos foi porque isso cria um ciclo benéfico. E o que é esse ciclo benéfico? A gente sempre fala do círculo vicioso. Esse é um virtuoso, ele é uma coisa que é do bem.
Porque quando você está praticando atividade física com o pensamento de uma melhoria, você quer melhorar a musculação, você quer melhorar no futebol, você quer melhorar na corrida, seja lá no que for, na bicicleta, natação e etc. E você está pensando ali em termos de melhoria da sua capacidade física, você começa a pensar nas coisas ao redor dessa atividade física, fora a prática da atividade física, que te fazem melhorar. Por exemplo, comer melhor. Quando você coloca uma alimentação melhor no seu dia a dia, naturalmente você começa a sentir uma melhora na sua capacidade física. Você começa a querer procurar alimentos mais saudáveis, fugir daqueles alimentos muito gordurosos e assim você consegue melhorar inclusive a questão do peso, da pressão e todas as outras dificuldades que a gente tem quando está comendo mal. Beber também, você evita beber refrigerante, você evita excesso de álcool, porque você está pensando assim, se eu beber mal, me hidratar mal, amanhã eu não vou conseguir treinar direito. Então automaticamente você já começa a dar uma limitada, acontece isso comigo, eu dou uma segurada na bebedeira, em coisas ruins, especialmente refrigerante, bebida muito adoçada, porque eu sei que isso vai me atrapalhar no meu treino. E olha como é um ciclo, você deixa de consumir uma coisa ruim para treinar melhor, e treinando melhor você deixa de consumir as coisas ruins, e o seu corpo agradece, isso é ótimo. Esse ciclo influencia até no sono, porque quando você faz uma boa atividade física como rotina no seu dia, você dorme melhor. E dormindo melhor, você consegue desempenhar melhor a atividade física e, por consequência, os seus estudos. Você vai descansar mais e dá tudo muito certo no seu corpo, porque você cria isso, uma rotina com um ciclo benéfico. E o quinto motivo, para a gente finalizar, o quinto colocado ainda no meu top 5 dos motivos é uma distração. Isso mesmo, você poder dar uma distraída, relaxar um pouco a mente. Porque se você parar para pensar, a gente não é capaz humanamente de ficar 10, 12 horas por dia estudando e achar que isso vai te levar a uma rotina saudável. Não vai. Você vai ter problemas na cabeça, você vai entrar em estafa, em estresse agudo e provavelmente o seu estudo vai despencar e você não vai render mais nada. Então incorporar algumas horas de treinamento físico na sua rotina, ainda que pouca se a sua rotina é muito apertada, vai te ajudar a ter aquele momento de distração, de abrir a mente. Eu, na minha época de atividade física, quando eu ia na preparação para concurso, quando eu ia para a academia, por exemplo, eu procurava nem pensar em prova de concurso. Eu focava no exercício, eu focava ali na esteira, no que eu estava fazendo, porque era um momento de abrir um pouco a cabeça. Eu ia jogar o futebol, daqui a pouco eu vou falar as atividades que eu fazia nessa época. Eu ia jogar o meu futebol e eu preocupava só em me distrair com os meus amigos e nem ficar pensando em prova, porque era um bom momento de relaxar a mente para voltar mais forte depois, quando fosse o momento de efetivamente estudar. Isso para mim foi uma coisa muito importante, especialmente pensando que um concurso do nível do concurso de juiz federal não é um concurso que você faz de um dia para o outro. Você vai passar anos estudando e você vai precisar de ter esses pequenos momentos para relaxar a sua mente, para que os seus estudos continuem rendendo. Agora que eu já listei aí o nosso top 5 dos meus motivos, eu quero contar rapidinho para vocês como que era a minha rotina de atividade física na época que eu estudava para concursos. Depois eu vou falar como que ela está sendo hoje, porque várias pessoas me perguntam isso no Instagram, como que eu divido as horas e tudo mais, para ter uma base para poder levar também para a sua própria rotina. Quando eu era estudante ainda para concurso, o famoso concurseiro, eu tinha uma rotina de trabalho do meio-dia até às 7 da noite. Então eu dividia o meu período de estudos, estudo de manhã, estudo de noite e estudo aos finais de semana, mais ou menos nessa mesma lógica. No período da manhã, nos dias de semana, eu tentava estudar 3 horas, geralmente das 7, das 6h30 até umas 9h30 ou 10, dependendo do dia. Aí eu parava e tirava 1 hora pelo menos para praticar atividade física, às vezes até um pouquinho mais. Então eu ia de bicicleta até a academia para já ir exercitando o corpo, fazia 1 hora de musculação, já tomava banho na academia mesmo para economizar tempo, pegava a bicicleta, ia para o trabalho, depois a hora que eu saía, voltava para casa de bicicleta, jantava e mais 3 horas de estudo
Essa era mais ou menos a minha rotina. Eu fazia musculação entre 3 e 4 vezes na semana e tinha um dia na semana que eu gostava de jogar um futebolzinho à noite para encontrar os amigos, para descansar a cabeça e para praticar uma atividade física que me agradava muito, que era o futebol. E aí, quando eu jogava futebol à noite, naturalmente eu não conseguia estudar, mas aí eu compensava na manhã seguinte, estudando um pouquinho mais e não indo para a musculação. Eu dividia o meu treino mais ou menos assim. E fora a musculação, eu também praticava outros esportes. A academia que eu fazia, ela tinha uma quadra de peteca, eu adorava brincar nessa quadra com alguns amigos, e de maneira que eu conseguia ter uma atividade aeróbica e manter o preparo físico fora da musculação também, para não ficar aquela rotina de uma coisa só. E nos finais de semana, eu tentava estudar ali por volta de 6 horas no sábado e 6 horas no domingo. No sábado eu jogava mais uma vez o futebol, no final da tarde, começo da noite, e no domingo eu fazia pelo menos uma caminhada ou às vezes só descansava quando o corpo não estava muito bem. A minha rotina era mais ou menos essa. Vocês veem que não é muita atividade física, mas era o suficiente para eu ter um bom preparo físico e colher esses benefícios que eu mencionei para vocês, especialmente em relação à saúde, que era o que mais me importava naquela época. Para quem me pergunta como que está a minha rotina hoje em dia, já como juiz federal, eu preciso dizer que eu incorporei a corrida como um esporte na minha rotina. Hoje eu não pratico mais corrida para fins de preparo físico. Ela é o próprio esporte. Eu comecei aos poucos, fui aumentando, conforme eu mencionei com vocês, e agora eu estou com o foco na maratona. Pretendo fazer uma maratona até o final desse ano, assim que voltarem as provas. Hoje eu tenho feito mais ou menos 5 treinos de corrida por semana. Eu intercalo entre treinos pesados e treinos leves. Na segunda eu faço um leve, na terça um pesado, na quarta um leve e também um fortalecimento. Na quinta outro pesado, na sexta só fortalecimento. No sábado um treino longo, às vezes esse treino ele dá 20, 22, 25, já está beirando os 30 alguns desses treinos. E esses meus treinos de corrida, eles são todos supervisionados por um professor e eu tenho um treinamento específico, ele me passa as planilhas de treino e eu tento seguir para não ter uma sobrecarga e não treinar menos do que eu preciso para cumprir os meus objetivos de melhora do corpo, da capacidade física e das minhas técnicas de corrida. Então é tudo muito bem orientado, direcionado para o meu objetivo, que isso é o mais importante para a gente evitar a sobrecarga e consequente lesão. Na minha idade é a maior dificuldade de praticar um esporte em alto nível. E eu digo alto nível porque eu chego a correr aí 60 até 70 km por semana e ao mês está dando mais ou menos 260 ou mais quilômetros. Então dá uma sobrecarga no corpo, a gente tem que tomar cuidado e esses cuidados eu sempre tomo junto com o fisioterapeuta e o meu professor de corrida para a gente fazer uma excelente preparação e evitar os riscos da lesão para poder manter o treinamento sempre firme. Mas e você? É um concurseiro ou uma concurseira sedentária? Espero que não. Você vai acabar se enferrujando aí nessa cadeira e não vai aguentar de tanta dor e os seus estudos vão despencar. Porque é aquela velha história, se você não pensar na sua saúde hoje e se preparar para o que vier pela frente, necessariamente ou infelizmente pode acontecer alguma coisa que vai te impedir de estudar. Fortes dores, dificuldade, mobilidade reduzida, tudo isso vai necessariamente atrapalhar os seus estudos. Então, se você acha que está ganhando tempo hoje, não praticando nenhuma atividade física, eu estou aqui para te dizer que talvez você esteja perdendo tempo. Porque quando vier alguma coisa para te atrapalhar, vai te incapacitar de estudar e vai te dificultar, de repente, até as vésperas de uma prova importante. Então, toma cuidado, já se antecipa nisso, se prepare, porque você vai sentir essa necessidade. E se você não é habituado a praticar nenhum tipo de atividade física e está querendo começar alguma coisa, está realmente achando que é importante para você, o meu conselho é que você procure alguém da área, um educador físico. E você pode encontrar isso muito facilmente em academias. Você se matricula numa academia de musculação, ainda que você não goste de musculação, para poder ter contato com um profissional da educação física. Eu trocava muita ideia com os professores sobre outras atividades, corrida, bicicleta, e eles me orientavam como montar um treinamento que não dava sobrecarga, mas que me ajudava na preparação física. Isso é que é o importante e é a área deles. Duvide um pouco desses treinamentos prontos de internet, duvide um pouco de dicas de juízes que não vão te ajudar nesse aspecto. Você precisa de alguém que seja realmente da área. Mas se você
vai começar por conta própria, a única dica que eu posso te dar é que você tem que começar de leve. Seja o que for que você for fazer, pegue leve, comece aos poucos, comece com uma caminhada, comece com pequenas quantidades do exercício físico que você vai fazer. Não dê um choque no seu corpo, porque ele não vai te dar uma resposta boa, especialmente se você é sedentário, não está acostumado com a prática de atividade física. E se você tem algum problema de saúde, coração, etc., tem que procurar um médico para poder saber qual a melhor estratégia para incluir atividade física na sua rotina. Toma cuidado, porque isso realmente pode ser perigoso. Mas agora eu vou tentar adivinhar, você que não gosta de atividade física, quais seriam os principais motivos que te levam a não gostar. Talvez você pode dizer assim, na verdade não é que eu não gosto, é que eu não tenho tempo para praticar atividade física. Eu trabalho muito, o pouco tempo que eu tenho é para estudar e não tem como encaixar atividade física na minha rotina. Conheço pessoas que realmente têm uma rotina desse nível e não têm o privilégio que eu tive de poder incorporar a rotina de atividade física de uma maneira tranquila dentro do dia a dia no trabalho. Tudo bem, eu entendo que existem pessoas que realmente estão assoberbadas, família, trabalho e estudos. Nesse caso, o que eu recomendo para você é direcionar pelo menos umas 2 ou 3 meia horas na sua semana, naqueles momentos que você já está usando para outras finalidades. Como, por exemplo, aquela meia hora que você estava assistindo uma televisão, a meia hora que você aproveitava para ter um pouco mais de contato com família, filhos e tal, por que não convidá-los para dar uma caminhada no parque, para dar uma volta com o cachorro, qualquer coisa do gênero que movimente o seu corpo. De repente você consegue já utilizar algum tempo que você tem dentro da sua rotina e não tenha notado e fazer com que você continue utilizando esse tempo para a finalidade que você utilizava, como por exemplo distrair a cabeça, mas distrair com uma atividade física e, por exemplo, não no sofá tomando alguma coisa e assistindo televisão, se é que você faz isso, mas é só uma sugestão e é só uma ilustração do que eu estou querendo dizer. Outras pessoas dizem para mim que a dificuldade delas é dinheiro, porque é realmente, dependendo do esporte que você adotar, você pode gastar bastante dinheiro e aí seria um problema para a prática de atividade física. Mas eu estou aqui para te dizer que você não precisa de dinheiro para fazer alguma atividade física. Ainda que você não tenha dinheiro suficiente para comprar o melhor relógio de corrida, os melhores acessórios, o melhor tênis, a melhor roupa, tudo isso não faz o diferencial para quem não está objetivando performance naquele esporte. Você quer colher os benefícios, a saúde. Então qualquer short, qualquer camiseta, você não precisa do relógio se você quiser correr. Caso você queira correr e marcar o seu tempo, a sua distância, porque é legal saber esses números, você pode usar o celular e um aplicativo gratuito, como por exemplo o aplicativo do Strava. Muitas pessoas me pedem esse tipo de sugestão e existem várias opções gratuitas que você pode utilizar. Eu utilizava isso antes de ser aprovado nos concursos para ter atividade física sem gasto algum de dinheiro. Fazer uma caminhadinha na rua ou dar uma corridinha ali no parque não vai te custar nada. Se você quiser muita performance, pensar numa maratona num tempo rápido, igual eu estou pensando hoje, aí você vai ter que investir alguma coisa, investir em preparação, investir em suplementação. Claro, mas não é o seu objetivo hoje. Você só quer ter um pouco de atividade física para fins de saúde e aqueles outros benefícios que eu mencionei no meu top 5. Agora, uma outra coisa que me falam, eu poderia dizer desculpa, mas eu não quero dizer, mas uma outra coisa que me falam é que a atividade física é uma coisa que nem todo mundo gosta e você vai me dizer que detesta esporte, não tem nenhum esporte que você goste. Aí eu vou dizer que talvez você não tenha experimentado de tudo. Existem pessoas que veem os outros na academia e falam, odeio musculação, eu nunca ficaria ali, já tentei e não deu certo. Ótimo, se não deu certo para você, tudo bem, existem várias outras opções. Um equivalente à musculação, o CrossFit, o pessoal tem feito muito, quem faz adora. Eu já vi muitas pessoas que odiavam musculação, descobriram o CrossFit e se encantaram, hoje estão disputando até campeonato disso. Treino funcional, você pode fazer um pilates na academia, que é ótimo, ser acompanhado por um fisioterapeuta, vai te ajudar muito nas questões principalmente das dores. Eu adotei isso na minha rotina quando eu tive crise de dor nas costas. Você tem outras opções, você tem a opção de esporte coletivo, futebol, basquete, vôlei, você pode praticar tênis, você tem a opção de artes marciais,
Eu conheço alguns concurseiros que faziam jiu-jitsu e conseguiram até a faixa preta durante a preparação para o concurso, que eu acho super bacana. Então você tem várias opções aí, eu peço em natação, a gente pode poder incluir aí também até mesmo uma dança, que não deixa de ser uma atividade física, ainda que não esportiva, mas que movimenta o corpo e vai te ajudar a colher os benefícios que eu mencionei, que eu estava de olho neles. Então você tem muitas opções, fora bicicleta, corrida, caminhada, e tudo isso é de graça e muito fácil de você fazer. Então deixe de pôr desculpa, comece a incorporar isso na sua rotina e tente não ser um concurseiro sedentário, que você tem muito a ganhar com isso. Vai por mim, é realmente importante para você. E com isso, eu vou ficando por aqui e espero que essas dicas sejam úteis no seu dia a dia de estudos. Para mim foram muito, tanto que eu continuei praticando atividade física, não pretendo abrir mão. O dia que eu não faço atividade física é um dia que eu continuo numa preguiça danada e eu quero espantar essa preguiça para poder cumprir os meus objetivos, e eu uso muito a atividade física para isso. Espero que você consiga isso também. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo